Amém? Pode ir com medo e Deus vai te honrar. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pregando a palavra do Senhor. E peço a você que nessa noite, baixe sua cabeça, que o Senhor estar aqui, eu não preciso falar, porque nós já sentimos a sua presença. Que Ele estar aqui para derrubar os gigantes, eu nem preciso falar. Mas a nossa oração nessa noite é para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que o Senhor venha tirar toda a cegueira, todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de termos coragem para vencer os gigantes das nossas vidas. E nessa hora, meu Deus, essa é a nossa oração. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor repreenda todo sono, todo comichão, toda e qualquer sensação estranha que venha na hora da sua palavra. Nós repreendemos agora no poder e na autoridade que há no nome do Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me use, Senhor, como instrumento teu. Deus, eu não sei, eu não posso, Senhor, mas eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está no controle desta campanha. E nessa hora eu te peço, tome direção, ser conosco. O Senhor é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Diga para o seu irmão do lado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Efésios. O pastor já falou algumas coisas que eu vou falar, mas glória a Deus por isso, porque é confirmação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Efésios 5:14. A palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim, Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos lá em Romanos, volte só um pouquinho. Romanos capítulo 13, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Amém? Hoje nós vamos derrubar o gigante das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, da dormência espiritual. Amém? A dormência espiritual. E quando o Senhor trouxe ao meu coração esse versículo, e a gente fica em dúvida, que tipo de gigante, quando é uma campanha, você tem que se apegar ali ao tema da campanha. E eu perguntei ao Senhor, qual gigante nós podemos vencer com esse versículo? E o Senhor falou, o gigante da dormência espiritual. Amém? E o que é dormência espiritual? Quando nós estamos dormindo, nós estamos ali com o nosso sono, ficamos desapercebidos do que está à nossa volta, do que as pessoas fazem, do que podem fazer conosco.
nós perdemos a nossa sensibilidade, porque estamos em um sono profundo para aqueles que dormem profundamente, porque tem pessoas que nem conseguem dormir. Mas eu estou falando aqui de um sono que você descansa, de um sono reparador, como diz a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos dormindo, falando no sentido literal, fisicamente, nós estamos desapercebidos daquilo que está à nossa volta. Pessoas, às vezes, armam coisas e estão em bares e colocam remédios. Para quê? Para que a pessoa durma. Para quê? Para se aproveitar de alguma situação. Amém? Mas o que eu quero trazer nessa noite é que o sono espiritual, muitas vezes, nos deixa em situações que nós não percebemos. Amém? Nos deixa como se estivéssemos mortos dentro da igreja, adormecidos dentro do templo. E os irmãos pensam que às vezes nós não passamos por isso? Passamos. Vamos à igreja, sentamos nas cadeiras, louvamos a Deus, cantamos louvores, ouvimos a palavra, mas estamos adormecidos espiritualmente. Amém? Porque o fato de estarmos na casa do Senhor não significa que nós estamos em Cristo, com Cristo. Então, nos últimos tempos, quando eu falar aqui em igreja, eu não vou falar da igreja missionária apacentar. Eu estou me referindo à igreja universal, porque não só somos nós que somos igreja, amém? A igreja universal. Eu não vou falar de igreja apacentada, igreja tal, não, é a igreja universal, aonde o povo está desapercebido das coisas que Cristo tem mostrado à igreja. Porque o Senhor não tem deixado a igreja desapercebida. A igreja que está desapercebida ao que Deus tem mostrado. Deus tem mostrado muitas coisas, irmãos, através de vários acontecimentos. Porque Deus fala através da sua palavra, Deus usa pessoas, Deus fala através de um louvor, através de uma frase. Eu tenho certeza que Deus tem falado a mim e a você. Amém? Mas o que às vezes falta em mim, porque Deus falou primeiramente comigo, é perceber as coisas espirituais, é valorizar aquilo que é de Deus, amém? É valorizar o que Deus tem para mim e para você, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nesses tempos a igreja precisa despertar. E é o tema, é tempo de despertarmos do sono espiritual. Que sono é esse? Que sono que a igreja passa, meu Deus? Nesse texto, Paulo estava mostrando a igreja que já saímos da morte para a vida. Não estamos mais em caminhos de morte, estamos a caminho da vida eterna. Paulo também quis mostrar que nós saímos das trevas para a luz. Estamos na luz. Então, quando ele diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, é porque estamos em Cristo, mas ainda estamos adormecidos espiritualmente. Amém? Então nós precisamos, queridos, precisamos nessa noite pedir ao Senhor que Ele venha nos despertar. E o que é despertar? É fazer você acordar. Ou você se desperta por um celular, ou o seu organismo já tem aquele relógio biológico correto, que acorda no mesmo horário, mas nós precisamos nos despertar. A igreja do Senhor, e nós somos igreja. E como nós podemos identificar se nós estamos adormecidos ou não? Vai alguns itens aqui para você identificar se você
eu me identifiquei com várias coisas aqui, eu não posso mentir aos irmãos. E eu falei, quando eu estava fazendo, eu disse, Senhor, eu estou me identificando com tanta coisa. E eu preciso melhorar. Eu acho que 7 semanas que Deus me... É isso que eu ia falar. É pouco para que o Senhor derrube tantos gigantes na minha vida. Eu estou falando particularmente, irmã Celice, missionária Celice, eu estou falando. São tantos gigantes que Deus precisa derrubar na minha vida, mas eu entendi, a partir do primeiro dia que eu vi, que eu precisava me posicionar. Amém? Então, quando nós nos posicionamos contra os gigantes, o Senhor vem e honra você. Amém? Então, se posicione nessa noite. Como podemos entender, perceber se nós estamos adormecidos espiritualmente ou não? O primeiro ponto, perde a sensibilidade à voz de Deus. Deus fala com todo mundo, menos comigo. A palavra do Senhor é para todos que não vieram, mas não é para mim. Começa a discordar do que a palavra diz. Meu Deus, eu me identifiquei com tantas coisas que eu fiquei misericórdia. Começa a discordar, coisas que você achava que era pecado quando você se converteu, hoje você acha que não é mais. Pecados que não praticávamos mais, voltamos a praticar. Que deixou as práticas pecaminosas quando se converteu, voltou a praticar tudo novamente. Deixamos de ser destacados na multidão como sendo parecidos com Cristo, mas mostramos-nos parecidos com qualquer outro, menos com Jesus. Continua na igreja, mas paralisado. Perde o temor. Deus falou tremendamente comigo, viu, irmãos? Esquecemos o nosso caráter e a condição que hoje vivemos. Nós temos o caráter de Cristo. E a condição que hoje nós vivemos é a condição de salvos, de justificado por Jesus na cruz do Calvário. Não vivemos mais na condição de pecador. Amém? Vivemos hoje na condição de salvos. Amém? Somos salvos por Cristo Jesus. E na nossa salvação, maravilhoso isso, que nós precisamos zelar, porque se só fosse meramente você ser salvo, muitos viriam, aceitariam e ó, mas você tem que zelar, você tem que perseverar, para aquele grande dia, o Senhor te entregar a sua coroa. Você tem que perseverar, eu tenho que perseverar, eu tenho que lutar contra os gigantes que se levantam na minha vida, dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus familiares, na vida da minha parentela, que quer queira, quer não, você toma problema da sua parentela para você. Então nós precisamos, agora pense, eu com tantos gigantes, você com tantos gigantes, você ainda tem que ter força para ajudar pessoas a derrubar gigantes na casa dela. Quem é que dá essa força, Juliana? Deus. Ele te sustenta, Ele é teu ajudador, Ele te fortalece, Ele é teu socorro. É Ele que faz isso conosco. Amém? Que nos ajuda, nos fortalece a ajudar pessoas. E muitas vezes nós saímos de casa, queridos, às vezes para fazer a obra, nós não estamos bem. Nós estamos tristes, nós recebemos algum tipo de afronta antes de sair. Mas a partir do momento que você coloca os seus pés na rua, você deixa para trás tudo aquilo que você veio. Você diz, eu sou um instrumento de Deus aonde quer que eu vá. Quer eu esteja bem, quer eu não esteja, o Senhor há de me usar como instrumento de poder aonde eu for. Amém? Porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? Porque a nossa força não é humana, a nossa força vem do Senhor.
Amém? Então nunca diga, eu estou fraca. E pense que realmente você está fraca. Porque se pensar que está forte, aí vem a soberba, vem o orgulho, a vaidade, a exaltação. Aí a gente acha que nós podemos tudo e não podemos nada. Amém? Satanás não quer tirar cristão nenhum das igrejas. Amém? Ele não quer tirar. Ele quer deixar lá o joio no meio do trigo. Para quê? Para quê? Quando ele tira, a pessoa mostra logo que já saiu. Quando ele não tira, nós escandalizamos onde nós estivermos. Não está na igreja, não escuta a palavra, é ovelha do pastor Alexandre. Rapaz, aquela igreja é uma igreja de palavra, é uma igreja que os pastores procuram viver corretamente, e esse membro assim, e essa que diz ser missionária assim. O diabo quer que eu e você venhamos a causar escândalos. A Bíblia diz que viriam os escândalos, mas ai de por quem viesse, que não seja por nenhum de nós. Amém? Então hoje, nessa dormência espiritual, a igreja perde a sua identidade de cidadão do céu. Perde a identidade. Então nós vimos que perde a sensibilidade. Outro ponto também, não tem prazer em executar as coisas de Deus. Pense que eu fiquei, não tem mais prazer em visitar, em discipular, em pregar, em fazer qualquer coisa, não tem mais prazer. Por quê? Porque está adormecido dentro da igreja. Passa horas e horas nas redes sociais. Eu não passo porque eu não tenho tempo. Mas eu digo a você que a carne às vezes quer ficar. Amém? Mas com tantas coisas, tantas obrigações que mãe de família tem, eu não tenho tempo suficiente para ficar. Porque eu não sei o que é que tanta mãe de família fica nas portas com tanta coisa para fazer, que eu aprendi aqui na aula de mordomia do tempo, que o tempo não voa. É eu que não estou sabendo administrar o meu tempo. Amém? Eu aprendi aqui com o pastor Alexandre. O tempo não voa. Eu que estou desorganizada na administração do meu tempo. Amém? Então, não tem prazer de executar as coisas de Deus. Deixa de orar. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de jejuar. Quer assistir os cultos às vezes em casa. Não é porque está doente, é porque não quer vir à igreja. É porque não tem mais o prazer de vir à igreja. Não quer vir à igreja, mas quer assistir em casa. Eu vou assistir em casa o culto hoje. Por quê? Porque não quer vir, porque está doente? Não, porque não tem prazer de vir para a casa do Senhor. Você tem que vir. Eu venho para a casa de Deus. Eu só não venho quando eu sou impedida por algo, mas eu venho com vontade e sem vontade. Amém? Porque eu disse a uma pessoa, você não precisa ter vontade para ir para a casa de Deus. Porque se você for precisar de vontade para ir buscar o Senhor, você nunca vai ter. Você sempre vai querer ficar em casa. Então venha com vontade, sem vontade, com medo, sem medo, venha. E Deus vai ter uma palavra para a sua vida. Pode até ser que você não sinta nada, mas Deus vai falar o seu coração. E você vai sair daqui com aquela palavra e você vai guardar. E um dia você há de precisar da palavra que você ouviu aqui naquele dia que você não queria vir. E vai usar, vai edificar a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas que estiverem ao seu lado. Inclusive da sua família. Amém? Outro ponto de quem está dormindo espiritualmente. Prioriza as coisas do mundo. Tudo que é do mundo prioriza. Tudo que é do mundo prioriza. Alimente a sua carne e o seu espírito morrerá de fome.
Alimente o seu espírito e a sua carne morrerá de fome. Alimente o seu espírito. Às vezes você pode não ter tempo de colocar uma pregação, de ficar ali na frente assistindo. Obrigada. Às vezes você não pode ficar ali assistindo, mas você pode ouvir. Você pode ouvir a palavra, você pode ouvir um louvor, um testemunho. Todas as pregações daqui da igreja e outras, eu sempre escuto, porque Deus sempre fala alguma coisa comigo ali. Amém? E não é, às vezes não paro para olhar, mas eu escuto. Amém? Então, a partir do momento que você começa a priorizar as coisas de Deus, Deus também começa a te priorizar, viu, amados? Deus também começa a responder às suas orações, a derrubar os gigantes sem você fazer nenhum esforço. Amém? Quando você começa a priorizar as coisas do Senhor. Vamos lá em Tiago 4, para não ficar somente nas minhas palavras. Tiago 4, que diz assim a palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Seja amigo de Deus. Queira ser amigo do Senhor, queira estar com Ele, queira andar com Ele, conversar com Ele, fale a Ele as suas dores, fale a Ele os seus sonhos, conte para Ele aonde dói, para Ele te tratar. Quase não sai. Conte para Ele as suas dores. E Ele te susterá, e Ele mudará, e Ele fará alguma coisa por você. Quem não pode fazer somos nós, mas Deus pode tudo. Nada é impossível para Deus. Ele pode sim tirar os filhos das drogas, o marido da cadeia espiritual, da bebedeira, da cegueira do jogo, de tantos vícios, porque a gente vê vício só droga, é bebida, é cigarro, mas tem tantos outros vícios que aprisionam e acorrentam mais do que esses. Amados, o que tem de jovens e mulheres e homens viciados em pornografias, meu Deus! São muitas coisas que o homem tem vício, mas só aquelas que estão em evidência. Ah, é droga, é o crack, é a bebida, é o cigarro. Mas tem muitos outros vícios que aprisionam, que nos tornam adormecidos espiritualmente, a gente nem percebe. E eu estou pedindo ao Senhor para Ele me despertar, porque eu não quero ficar. Senhor, me desperta. São tantas coisas que nós precisamos melhorar. Meu Deus, me ajude a melhorar. Amém? Para que naquele grande dia não tenha aquela vergonha, como alguém pregou aqui e falou. Como vencer a sonolência espiritual? Já vimos aqui alguns itens. Se você se identificou, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, para que eu e você venhamos a ser transformados, libertos e edificados pela palavra de Deus, amém? E agora nós vamos ver como vencer a sonolência espiritual. Às vezes estamos mortos dentro da igreja, às vezes estamos mortos aonde a vida, nós ainda estamos mortos. E precisamos dizer: Senhor, eu estou morta espiritualmente, mas eu quero viver. Como o pastor pregou sobre o vale de ossos secos. Teria possibilidade daqueles ossos formar ali pessoas.
E o Senhor perguntou. E ele disse: só tu sabes, Senhor. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que pode mudar a qualquer instante. Queridos, a gente não pode mudar cenário não, mas Deus a qualquer momento pode mudar o cenário da nossa casa. Ele tem poder para isso. Amém? Eu não tenho poder, mas Ele tem poder para mudar o cenário da nossa casa a qualquer momento. Ele pode começar a fazer um reboliço e colocar no lugar aquilo que está fora. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Como vencer a sonolência espiritual? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu vou achando e vou lendo para ganhar tempo, que ainda vai orar. Diz assim a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo arma ciladas, viu, amados? Ele não desiste. Às vezes ele é mais perseverante do que nós. Amém? Porque ele luta contra as nossas vidas. Ele procura uma brecha e ele entra. E ele está ao nosso derredor, buscando uma falha nossa, para adentrar e destruir a nossa casa e a nossa família. Porque a nossa família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Então zele pela sua família. Veja qual é o gigante que está querendo destruir a sua casa. Veja qual é o gigante. Se é o gigante do orgulho, se você não reconhece o erro diante do seu cônjuge. Veja se é o gigante da incompreensão. Tantas coisas, às vezes a gente fica incompreendido, não compreende o outro, a gente não compreende, e a gente não quer compreender mesmo, mas a gente tem que pedir ao Senhor para compreender. Às vezes eu nos meus botões, meu Deus, eu não compreendo, ai Senhor, eu não entendo, meu Deus, mas eu tenho que pedir força ao Senhor para eu entender e compreender. E não é fácil. Não é fácil você ganhar o céu. Quem disser e oferecer um evangelho de facilidades para você ir para o céu é um evangelho falso. Amém? Nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Amém, queridos? Então, deixando para trás só o que o pastor falou. O outro ponto. Deixando para trás, como vencer a sonolência espiritual? Deixando para trás tudo aquilo que você percebe que rouba a sua espiritualidade. Tudo aquilo, queridos, que rouba a sua espiritualidade, deixe para trás. Amém? E a gente tem apego a pessoas. Pessoas não podem nos salvar. A gente tem apegos a esposos, a filhos, a esposas, mas eles não podem te salvar. Eles não podem me salvar. Não foi meu esposo que foi para a cruz morrer por mim. Amém? Então deixe para trás. Se há alguma coisa, até pessoas que influenciam você, amizades, deixe para trás. Quantos amigos nós temos que às vezes você vê, tem pessoas que eu nem deixo, elas me deixam, glória a Deus por isso. Amém? Porque são amizades que não vai me levar a nada. E às vezes em determinado lugar, e eu gosto de brincar, mas eu parei com isso, porque você acaba sendo taxada de outra coisa que você, porque é o meu jeito, mas às vezes você tem que se posicionar em determinados lugares, porque senão as pessoas nunca vão te respeitar como um cristão. Vai dizer que nós somos falsos profetas, mentirosos, que temos espírito de engano. Então nós temos que nos posicionar como cristãos. Onde quer que eu e você esteja, nós carregamos o nome do Senhor nas nossas vidas.
Então precisamos nos posicionar. E se você percebe que tem pessoas que querem tirar a presença do Senhor, porque tira sim, tira, irmãos, tira e tira, tira. A amizade tira, tantas coisas, trabalho às vezes tira. Amém? Então tudo aquilo que você vê que vai minar a sua espiritualidade, vá tirando, vá deixando de lado e vá dizendo: olha, Senhor, eu até quero. Pode ser sincero agora: Senhor, eu até quero continuar com essa amizade, mas eu estou percebendo que ela vai me levar para caminho de morte. Quantos jovens deixam a presença do Senhor por causa de amizades e o caminho é de morte? Amém? Eu falo aos meus filhos: vocês só sairão da presença do Senhor no dia que eu descer à sepultura, porque enquanto eu viver, vocês vão para a igreja, querendo ou não, adorando a Deus ou não, sentado, encostado, dormindo, mas vocês vão comigo, porque vocês nasceram na palavra do Senhor. Eu não tive esse privilégio de nascer na presença de Deus. Eu nasci em um lar idólatra, eu nasci em um lar de bebedeira, de cigarro, de muitos vícios, mas vocês não tiver essa má sorte. Amém? Sou eu que sou responsável pela vida espiritual da minha casa. Erro, peco, sou falha, sou, mas o quanto eu puder não deixar que eles cometam os mesmos erros que eu cometi, eu vou lutar para isso. Amém? Eu vou lutar para isso, para não cometer os mesmos erros que eu cometi. E eu sei o que é sair de um lar desestruturado, de bebedeira. Várias vezes meu pai aprontou tantas coisas com a minha mãe, muitas coisas que não convém aqui falar, porque não iria edificar a sua vida em nada o que eu iria falar em relação a isso. Mas eu quero edificar a sua vida com a palavra do Senhor. E eu me propus a Deus, eu disse: Senhor, eu não vou deixar de pregar a sua palavra. E os irmãos estão pensando que o diabo queria que eu pregasse. Queridos, eu não estava querendo mais pregar. Se era para falar, eu não quero, com medo, não sei, estava ali tremendo do pé à cabeça. Aí eu disse: olha, Senhor, com medo ou sem medo eu vou. E acabou. E nós temos que ter determinação nas coisas de Deus. Por que é que se você quiser passar em um concurso, você estuda? Você estuda noite e dia, queima a pestana. Você coloca aquele objetivo no seu coração, ninguém tira. E você vai lá, passa e consegue. Deus te ajuda, você consegue. Mas para as coisas de Deus, eu não tenho determinação. Amém? De vencer, de dizer: eu vou. Caindo, levantando, eu vou. Amém? Então, o terceiro ponto para vencer a sonolência espiritual. Terceiro ponto. O primeiro, vamos ver aqui em Filipenses, o segundo, desculpe, vamos ler um versículo. Filipenses. Tudo com ordem e decência. Filipenses 3. Está certo. 3. Para não ficar somente nas minhas palavras, vou ler o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás, o que? Ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É viver o presente, como o pastor falou. Deixa para trás aquilo que te afligiu, aquilo que te trouxe uma carga emocional para a sua vida. Deixe para trás as palavras que você ouviu de derrota, de quem você seria e hoje você não é. E o diabo pode até tentar, o diabo se levanta, o diabo cai, mas o que nós temos em nós é maior do que o que está no mundo, e não adianta. A Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e a Bíblia é verdadeira. Aonde o diabo vai prevalecer, queridos, contra você, se você estiver na presença do Senhor? Não prevalece.
Amém? Só se nós nos acovardarmos, aí sim ele vai prevalecer e vai nos fazer de cavalo dele. Mas se eu e você nos posicionarmos contra os gigantes, ele cai por terra. Porque Davi tinha força? Davi tinha força para derrubar Golias, irmãos? Não tinha. Não tinha força, não tinha aparência. Mas o Senhor, ele disse: você vem a mim, com espadas, com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. E é esse nome que tem que ir na nossa frente. Olha, eu não consegui, mas Deus vai na minha frente e eu vou conseguir. Olha, eu não consigo perdoar, mas o Senhor vai me dar força e eu vou perdoar. Eu não consigo nem olhar para a cara dela, mas o Senhor vai me dar força e vai fazer eu perdoar. É colocar Deus na frente, é querer que Deus faça com a sua vida aquilo que Ele quer. Amém, queridos? E o terceiro ponto, buscando viver uma vida de comunhão com Deus. Não existe despertamento de sono espiritual se eu e você não tivermos uma comunhão com o Senhor. Que comunhão? É oração, é leitura da palavra, é jejum para os que podem, é renúncia. Amém? É querer fazer algumas coisas e não fazer. É dar vontade de bater e não bater. É dar vontade de gritar e não gritar. Eu até tenho vontade de fazer isso, mas por amor ao Senhor eu não vou fazer. Sempre pensar assim: quando vier um desejo no seu coração de fazer alguma coisa que vai manchar a sua intimidade com Cristo, não seja hipócrita, diga: Senhor, eu quero até fazer, mas por amor a Ti, eu não vou fazer. Olhe quantas coisas a gente renuncia por um marido. Amém? Quantas coisas nós renunciamos por causa de filhos. Amém? Mulheres renunciam até mais do que homens. Tantas noites perdidas por causa de filhos, mas a gente não perde noite com o Senhor. Amém? A gente não perde. Então a gente precisa mudar, sair dessa dormência. Amém? Sair dessa dormência espiritual e nos despertarmos. A palavra do Senhor lá em Isaías diz, 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto, enquanto nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, enquanto nós estamos podendo vir à igreja, cultuar, adorar a Deus, ouvir a palavra. Busque o Senhor nessa época, porque a Bíblia diz que nós temos que orar em tempo e fora de tempo. Não é só quando eu quero. Quando eu quero eu vou orar, eu vou e dobro meus joelhos sem vontade, cansada, às vezes adormeço lá, mas eu acordo desperto, Senhor da glória, e volto a orar. Amém, queridos? Porque eu tenho certeza que Deus não quer uma oração perfeita minha nem sua, Ele quer uma oração sincera. Amém? Ele não quer uma oração perfeita minha, Ele quer uma oração sincera, aonde eu exponho para Deus aquilo que eu estou sentindo, e Ele vai e muda os meus pensamentos, para que eu tire aqueles pensamentos, e os pensamentos do Senhor sobressaiam-se diante dos meus. É Ele que tem que coordenar os nossos pensamentos. Às vezes nós não conseguimos coordenar os nossos pensamentos, mas pede ao Senhor: Espírito Santo, coordena os meus pensamentos. Porque tudo que nós pensamos, somatizamos para os corpos, viu? Tudo que você pensa, somatiza para o seu corpo. E ele vem, às vezes nós não ficamos pensando muito em uma coisa. Pensa, gasta energia, pensa. E depois vem algum estresse emocional, por causa daquilo que você ficou, pensando. Gastando tempo com a sua mente, gastando as energias com os seus pensamentos. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. O último ponto para você despertar da sonolência espiritual, para que eu venha despertar da sonolência espiritual, é reconhecendo que nunca estamos prontos, que a cada dia precisamos melhorar.
Reconheça que você não é perfeito. Reconheça que você precisa melhorar. Porque como o pastor aqui falou, se em que nós nos enquadrávamos, se era no estado morno ou frio, quente ou frio. E se estamos quentes, achamos que não precisamos mais de Deus. E se estamos frios, nós vamos achar que vamos precisar e vamos querer sempre melhorar. Amém? Então nunca ache que você já sabe. Eu já ouvi essa pregação. Às vezes a gente ouve pregações e às vezes Deus fala coisas totalmente diferentes. Através, amém? Estava ouvindo a pregação da levita Jaqueline. Ocupe o seu lugar. Amém? Que pregação maravilhosa. Amém? Então reconheça que nós somos eternos aprendizes. Principalmente no reino espiritual, viu, irmãos? Em profissões já tem, porque você, mesmo fazendo doutorado, sempre vai existir coisas novas, sempre você vai ter que renovar. Imagine nas coisas de Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Abra aí, por favor, em 2 Coríntios, o capítulo 3. 2 Coríntios, o capítulo 3. Mas eu já conheci as pregações de Jaqueline, viu, pastor? Já conheci as pregações dessa mulher de Deus. 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, quem é? Diga eu, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, é de glória em glória, de fé em fé, a cada dia somos transformados. Amém? Cada dia o Senhor acrescenta uma porção dele em nós. Quando nós oramos, quando lemos a Bíblia, Ele acrescenta uma porção em mim e em você, queridos. Cada dia Ele está acrescentando nessa campanha, Ele está acrescentando nessa palavra, nas outras palavras, na palavra do início, nas que ouvimos nos pontos de pregação, nas que ouvimos nos discipulados, porque eu fui liberta também no discipulado. Cada dia Ele acrescenta uma porção na sua vida, e essa porção, ela vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, a chegar a ponto de um dia chegarmos à estatura de varões perfeitos. Amém? É de glória em glória, é de fé em fé. E eu queria falar um pouco do sono de Jonas. Queridos, camarada fujão e sono de pedra. A Bíblia diz, depois vocês podem ler, e a gente já conhece, que quando Deus deu a ordem a Jonas, ele foi, fugiu, foi para o porão do navio, chegou lá, dormiu, tudo se acabando, e esse camarada não acordou. Pense que sono, que sonolência, para fugir daquilo que o Senhor tinha ordenado para ele, e precisou que o capitão fosse e chamasse ele, e depois todas as coisas, a história você sabe no final. Mas o que eu quero trazer nessa história, que às vezes os problemas estão ao nosso redor, a dormência espiritual está, a falta de oração, mas nós estamos tão desapercebidos, estamos ali como se estivéssemos mortos, que nem percebemos que estamos precisando de oração, que estamos precisando de uma palavra, que estamos precisando nos erguer. E os irmãos pensam que às vezes, quando foi na pandemia que eu fiquei mais em casa, queridos, quem queria vir mais na igreja era o coelho. Eu queria ficar em casa, eu me acostumei a ficar em casa, mas depois eu disse, não, Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou, eu tenho que ir à casa de Deus. E quando der, amados, essa vontade de você ficar em casa, eu estou falando assim, uma vontade direto, eu não estou falando às vezes um dia você está em casa com alguém preparando alguma coisa, não, queridos, você direto não querer vir para a igreja não é normal, já está acometido com a sonolência como eu estava, adormecida, sem querer as coisas de Deus.
Se um dia você quiser ficar em casa com seus entes, fique. Mas se for no segundo dia, diga não, Satanás. Porque isso aí é um laço do diabo para que você venha ficar fraca e adormecida na casa do Senhor, dizendo assim só: eu dizia que eu era cristã, sim ou não? Mas eu não estava cumprindo com o que a palavra diz. Amém, queridos? E o sono de Pedro? Atos capítulo 12, quando ele foi preso. Agora, amados, se a gente for analisar a questão do sono na Bíblia, ó, nós quando estamos com problemas, nós perdemos o sono. Menina, é a noite toda sem dormir. E vemos Jonas fugindo de Deus, dormiu como uma pedra. Pedro preso, meu Deus, dormiu como uma pedra. E que diferença há, queridos? A confiança em Deus. Pedro sabia com quem ele andou. E ele sabia que ele era poderoso para tirar ele daquela situação de prisão. Amém? Então quando você tiver um problema, não deixe que isso venha tirar o seu sono não. Entregue ao Senhor. Diga: Senhor, esse problema é teu e eu quero ter o meu sono reparador. Eu quero deitar e dormir, porque a sua palavra me diz: deito e durmo, porque o Senhor me sustentou. Você precisa recarregar as suas baterias para o outro dia, amados. Amém? Não aceite insônia não. Só se for algum problema de saúde, mas tem aí Deus para curar, tem os médicos que Deus também usa, tem tantas coisas, mas não perca seu sono por causa de problema não, porque você perdendo seu sono, você no outro dia você vai estar pior. E você pedindo ao Senhor um sono reparador, no outro dia você vai ter forças para lutar, forças para orar, amém? Para jejuar por aquele problema. Então diga: se você peça ao Senhor, eu não quero perder mais minha noite. Amém? Quer dizer, a gente não perde noite com Deus, amém? Mas a gente perde noite por causa dos problemas, ó, que contraditório. Não poderíamos de vez em quando passar a noite toda adorando a Deus, lendo a Bíblia? Mas nós não fazemos isso. Alguns até podem fazer. Eu não faço isso, eu não posso mentir que eu passo a noite toda fazendo isso, que eu vou estar mentindo. Mas às vezes a gente passa a noite toda por causa de um problema, não consegue dormir. Então vamos nos posicionar, vamos mudar, amém? E eu concluo dizendo que se você nessa noite se despertar desse sono, Deus pode derrubar esse gigante da sua vida, seja ele qual for. Vamos usar a nossa fé, vamos crer que essa campanha não veio à toa, queridos. E eu peço ao Senhor que eu venha todas, e que se mais for preciso, que eu esteja aqui, porque mais necessitada de derrubar gigantes, eu acho que não tem uma igual a mim aqui nesse lugar, queridos. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, e eu tenho certeza que você também precisa estar forte para vencer os gigantes da vida. Talvez nós estamos aqui agora, quando chegar em casa encontraremos problemas, mas o Senhor há de ir à nossa frente, há de nos direcionar, nos dar paciência, sabedoria, entendimento. Nunca se desespere diante dos problemas, porque se você se desespera, você não sabe agir. Quando estamos com a nossa mente desesperada, não sabemos o que fazer, tem que parar e dizer, respirar, contar até 1000 se for preciso, e dizer: Senhor, eu preciso me organizar para resolver esse problema. Não é saindo metendo os pés pelas mãos sem saber o que fazer, e vai na casa de um e vai na casa de outro e não dobra o joelho para orar. Vai na casa de todo mundo, amém? Mas não visita os céus na própria casa. Amém? Quando o problema bater a sua porta, queridos, dobre o seu joelho e ore ao seu Deus, e Ele mudará o curso do problema. Se vier para a morte, Ele mudará para a vida. Amém? Se vier para a doença, Ele curará. Ele vai te dar todavia todo o suporte que nós precisamos. O Senhor, Ele nos dá para resolver os nossos problemas, porque Ele não nos deixa só. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado na sua vida. E não